Olá pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês novamente aí o círculo trigonométrico, tá? Na circunferência e mostrar novamente o ângulo, tá? O raio da circunferência e quando você vai usar para resolver exercícios de trigonometria, uma hora você está calculando o seno do ângulo, outra hora você está calculando o cosseno, não é isso? Outra hora você está calculando a tangente do ângulo, né? Uma outra hora em algumas difíceis situações você calcula secante, que é esse pedação aqui, tá? Alguma vez na vida você já deve ter calculado também a cossecante, outra hora a cotangente, não é isso? Talvez você nem nunca tenha ouvido falar nessas medidas, secante, cossecante e cotangente. Secante é a medida que sai do centro da circunferência e toca na tangente. Essa medida daqui até aqui é a tangente. Essa medida daqui até o centro da circunferência é a secante, tá? Toda essa medida é secante. Então, às vezes é preciso calcular. Então, o ângulo é como se fosse o Big Bang, né? Vamos dizer assim, tá? Do ângulo, do centro do ângulo, as medidas mais próximas do ângulo é o cosseno e o seno, né? Diretas, são medidas diretas. Que está no eixo X é o cosseno, e está no eixo Y é o seno. A medida que sai da circunferência, que toca na reta tangente do lado de fora, né, é a tangente e a secante. Então, a tangente e a secante são medidas que estão juntas, assim como o seno e o cosseno estão juntos, tocando aqui no raio da circunferência. E mais para cima nós temos a cossecante e a cotangente, que é esse pedaço aqui que é a cossecante e esse pedaço aqui que é a cotangente, tá? Então, não precisa ter medo não que ela não morde, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim. Então, como que nós calculamos o seno? O seno é a medida que projeta no eixo Y, que é essa medida aqui. E qual que é a medida do cosseno? É a medida X, que projeta no eixo X. Então, diretamente você tem já o X e o Y, ok? E a tangente? A tangente, existe algumas formas de se calcular a tangente. A tangente pode ser calculada como 1 sobre a cotangente. A tangente pode ser calculada em y dividido por x, ou seja, o seno dividido pelo cosseno, que é y sobre x, que é 1 sobre cotangente, tá? A cotangente é 1 sobre a tangente. A cotangente do ângulo é x dividido por y, ou seja, é o cosseno dividido pelo y, tá? E a tangente, cateto oposto dividido cateto adjacente, que já é teorema de Pitágoras, tá? Então, você precisa saber como que foi feita essas fórmulas aqui. Se você observar aqui, ó, tem um triângulo retângulo aqui, ó, que é formado pelo seno e pelo cosseno. Você tem o raio da circunferência. Agora tem essa medida aqui, ó, que é o cateto oposto, a hipotenusa e o ângulo, certo? E depois tem um outro triângulo maior aqui, ó, que é formado aqui por cima, tá? Isso aqui pode ser projetado em qualquer ângulo aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, tá, aqui nós estamos analisando o ângulo de 45 graus, tá bom? Nós estamos analisando o ângulo de 45 graus. Mas isso aqui, ele pode ser feito em qualquer ângulo, em qualquer fração de ângulo, desde o 0 até 45, passando pelo eixo 45, chegando até 90 e indo para 180 e indo para 270 e indo para 360 graus. Nós estamos aqui em 45 graus, tá? Nós vamos analisar só esse ângulo de 45 graus, porque com a analogia desse ângulo de 45 graus, nós podemos saber qualquer outro. Mas uma coisa importante que eu anotei aqui em cima, é a amarração das medidas ao ângulo.
Como assim? Você tem um ângulo de 45, certo? Se você tem um ângulo de 45, você tem o cosseno de 45. Você tem um ângulo de 45, você tem o seno de 45. Você tem um ângulo de 45, você tem a tangente de 45. Você tem a secante de 45. Você tem a cossecante e a cotangente de 45. Então, com o ângulo, você tem todas as outras medidas. Você pode achar todas as outras medidas. Você pode achar o seno, você pode achar o cosseno, você pode achar a tangente, você pode achar a secante, você pode achar a cossecante e a cotangente. Não vai mudar. Então, por exemplo, não vai mudar. Se o seu ângulo de 45 graus, tá? O ângulo de 45, esse nosso caso aqui é 45 graus, tá? Sempre vai ter o cosseno de 0,707, sempre vai ter o seno de 0,707, sempre vai ter a tangente igual a 1, sempre vai ter a secante de 1,41, sempre vai ter a cossecante, tá vendo aqui no meu dedo aqui, ó, 1,41, que eu já calculei, e a cotangente 1, tá? Então, se você tem um ângulo de 45 graus, tá? Você tem sempre essas medidas aqui. Então, com um ângulo, você já tem mais 6 medidas que estão amarradas ao ângulo. Então, se você tem o seno, você faz a inversa do seno, que é a seno a menos 1, você volta para o ângulo. E pelo ângulo você pode achar o cosseno. 45 cosseno na calculadora. 45 tangente. Você tem a tangente, quer saber o ângulo? Você aperta a tangente a menos 1. Tan menos 1. Aí você volta para o ângulo. Tá? E pode usar as fórmulas também para achar. O seno é igual a y sobre 1. Se você tem o valor de y, você tem o seno. Se você quer achar o cosseno, você tem o ângulo, você tem essa medida aqui, ó, você tem o cosseno. Se você quer achar cossecante, é 1 sobre o y. Quem é o y? É o seno. A cossecante, quem é a cossecante? Esse pedação aqui é 1 sobre o seno. Tá? Tudo isso em forma de teorema de Pitágoras, entendeu? A relação entre as partes, os pedaços. A secante do ângulo é 1 dividido pelo cosseno. A secante é esse pedaço aqui, é 1 dividido pelo cosseno. O cosseno é a medida que vai dar aqui. Então você vai achar a secante. Aí você tem a fórmula. Tá? Você não tem que só usar a fórmula sem saber de onde veio a fórmula. Por que a fórmula é assim? A tangente é 1 dividido pela cotangente. A tangente, essa medida aqui, é 1 do raio dividido pela cotangente da tangente. A tangente, ela vai ser 1 dividido pela cotangente. Por quê? Por causa dessa analogia que a gente está fazendo aqui do triângulo retângulo. Tá? Então, todas essas fórmulas que estão aqui têm uma relação com o ângulo. O ângulo de 45 você pode fazer para todos os ângulos, tá? Não vou fazer aqui para 360 ângulos. E também tem fração de ângulos, tem frações de senos, frações de cosseno, frações de tangente, frações de secante, frações de cossecante, de cotangente. Eu não vou mudar, tá bom? As identidades, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, tá? Essa relação aqui, ó, vem disso aqui. Seno ao quadrado é igual a 1 menos cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. Para você poder correlacionar. Cossecante ao quadrado do ângulo é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de θ. Secante ao quadrado do θ do ângulo é igual a 1 mais a tangente ao quadrado do ângulo. Porque senão quando você for fazer a conta, você não tem uma noção. A tangente pode ser positiva ou pode ser negativa. Eu já fiz um vídeo isso aí sobre tangente. A tangente pode passar de 1 e de menos 1. Dependendo do ângulo, a tangente passa de 1. Ela pode ser positiva, a tangente pode ser negativa. Tá? Seno e cosseno estão limitados a no máximo 1 ou menos 1. O seno pode chegar até 1, nessa variação, dependendo do ângulo, ele vai projetar um seno positivo, se ele estiver no quadrante daqui de cima, nos dois quadrantes de cima,
e negativo se o ângulo estiver apontando aqui para baixo. Então o seno vai ser negativo. O cosseno vai ser positivo se o ângulo estiver aqui nesse lado desse quadrante. O cosseno também vai ser positivo se o ângulo estiver nesse quadrante aqui. Nesses dois quadrantes o cosseno é positivo. Nesses dois quadrantes aqui, ó, o cosseno é negativo. Então se você estiver trabalhando com um ângulo com cosseno negativo, você vai saber que o ângulo está por aqui. Se você estiver trabalhando com um seno negativo, você vai saber que o ângulo é maior que 180 graus, está na parte de baixo, tá? Então você sabe pela tangente também onde que está a localização do ângulo, qual que é o ângulo. Pelo ângulo você acha o cosseno, você acha o seno, pelo ângulo você acha a tangente, tá? E aprendendo a fazer as inversas. A inversa do cosseno é o ângulo, a inversa do seno é o ângulo, a inversa da tangente, que é cos a menos 1, sen a menos 1 e tan a menos 1, é o ângulo. Você tá saindo dos valores da tangente, cosseno e seno, vindo para o ângulo, tá? E também tem como você sair do ângulo e ir para o seno, para o cosseno e para a tangente, tá? E se você tiver mais longe ainda, se você tiver na cossecante, você tem como achar tem como você achar o seno, que é 1 sobre o seno. Aí você muda a fórmula, né? Você tem a cossecante, certo? Você coloca aqui o valor, coloca um 1, depois você passa o seno multiplicando, depois você passa a cossecante dividindo, você acha o seno. Você manipula. Então não tem como você, por exemplo, sair da cossecante e ir direto no ângulo. Você tem que passar pelo seno e depois do seno a menos 1 você acha o ângulo, tá? Então o legal disso é que existe uma amarração, tá? Se você achar, por exemplo, o ângulo de 45 e você achar um seno diferente de 0,707, está errada a conta. Por quê? Porque o ângulo de 45 só pode dar o ângulo de 0,707. Se você estiver fazendo uma conta que o cosseno é 0,707, então o ângulo é 45. Se o ângulo deu outra medida, está errada a conta, tá? Então assim, a tangente é 1, a tangente de 45. O ângulo 45 tem tangente 1, não é outra tangente, a não ser 1, tá? Parece coisa muito fácil, mas não é. Secante, como é que calcula secante? É 1 sobre o seno. O seno é 0,707, 1 dividido por 0,707 dá 1,41. Você acha a secante. A secante é essa medida aqui, ó, tá? Então estou te levando a conhecer todo o teorema da trigonometria, as fórmulas, da onde que vem o teorema de Pitágoras, tá? Outra coisa interessante é que essa parte aqui, ó, que é o cateto oposto desse triângulo, ele pode ser chamado de cateto oposto, ele pode ser chamado de eixo y, tá? Ele pode ser uma fração de y, ele pode ser o seno, ele pode ser o j imaginário, dependendo da conta que você tiver. Essa parte x aqui, ela pode ser a parte real, tá? O cateto adjacente, né? Pra gente fazer a conta. Então, não quero bagunçar sua cabeça não, só te dar uma noção do que é a trigonometria e te tirar da medida de ângulo, seno e cosseno, que é as únicas que a maioria sabe. Ângulo, seno e cosseno. Tem uns que nunca ouviu falar de tangente, tem algumas pessoas que nunca ouviu falar de secante, de cotangente, do que quer dizer secante, da onde veio essas fórmulas aqui, ó, tá? Tem uma vez o cara falou para mim que colocou 100 na conta, que cos na conta, que era aquilo? Isso é seno, isso é cosseno, é da trigonometria, tá? Então é assim mesmo. Então você entender de onde veio o seno, cosseno, como que essas medidas